Fala, turma. Olha, esse problema aqui, tava fazendo ele aqui agora, eu vou te falar, viu? Ele me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente, pelo seguinte motivo. Eu achava que ele era mais fácil do que ele aparenta ser. Eis aí o motivo da nossa queda, né, gente? Quando a gente acha que o exercício ele é mais fácil do que ele realmente é. Esse daí é o caso. Espero que vocês tentem fazer ele aí rapidinho. E eu já adianto, tem um pulinho do gato aí pra gente abordar. É, então, bora nessa? Espero que vocês já tenham tentado aí. É, eu acho isso muito engraçado, cara. Toda vez que eu falo pra vocês fazerem, eu não espero bosta nenhuma, mas mesmo assim, espero que vocês tenham pausado. Enfim, bora lá. Pessoal, aqui reside um grande enigma logo de cara, porque é o seguinte, né? Aqui, quando a gente se depara com esse problema, a gente já vê que aqui vai ter uma tração e aqui também vai ter uma tração que tá segurando esses dois corpos aí, né? É, logo de cara a gente se pergunta, será que essas duas forças elas são iguais? Será que essas duas trações aí elas podem ser iguais? É, e intuitivamente a gente pode até pensar que sim no primeiro momento, mas É, não, isso não é possível, justamente por causa desses dois caras aqui, ó. Esses dois ângulos tornam essa prerrogativa impossível de acontecer. Então, a primeira equação, né, que a gente vai abordar vai ser a equação que envolve aqui essa polia. É, então, bora partir para ela, que é justamente o pulo do gato que eu estava falando. Aqui, nesse primeiro momento, o que que a gente precisa fazer? A gente tem que decompor as forças, né? Então aqui do lado onde tem a massa M1 a gente está colocando a tensão T1 e aqui do lado da massa M2 a gente está colocando a tensão T2. Então, é, quando a gente decompõe essas forças, né? A gente percebe imediatamente que para esse problema aqui ser viável, a resultante das forças na horizontal na horizontal ela tem que se anular, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter o quê? Ter um cosseno de alfa, que vai ser a componente horizontal, decomposta pelo ângulo alfa da força T1, vai ser igual a T2 cosseno de θ, que é justamente a mesma componente T2 aplicada na horizontal. Então, nesse sentido, como foi fornecido os ângulos, né, alfa vale 30 e θ vale 60, a gente vai ter T1 raiz de 3 sobre 2, que é igual a T2, multiplicado por meio, né? Então aqui naturalmente a gente corta, né, dos dois lados da equação aqui o 2, e a gente vai ter esse resultado aqui de tensão 2 equivalente a raiz, raiz de 3 vezes T1. Nesse caso, a gente já encontrou uma das equações, né, que o problema ele está pedindo para a gente calcular o quociente entre a massa M1 e M2. Então, essa foi uma das etapas, né? Agora, a outra parte do problema vai residir em a gente fazer a decomposição das forças, né, para cada um desses corpos aqui. Então, eu estou passando aqui para não dar nenhum spoiler, né? Mas a gente vai ter que fazer o diagrama de corpo livre para massa M1 e para massa M2. Então, bora partir primeiro aqui para massa M1, né? Aqui a gente sabe, né, que a gente vai ter uma tensão, então a tensão T1 que a gente já abordou, a força peso, que é M1 vezes a gravidade, e aqui a gente também vai ter uma força normal de contato entre a massa e o plano horizontal, aliás, o plano inclinado. Então, para a gente simplificar aqui a nossa decomposição de força, a gente está adotando aqui o eixo X e o eixo Y. Aqui nesse caso a gente está fazendo primeiramente para a massa M1, certo?
Então, aqui fica bem simples, né, da gente ver com todas essas forças já decompostas aqui, que N1 vezes o seno de alfa vai ser igual a T1 vezes o cosseno de alfa. E aqui no caso a soma, né, das componentes verticais, ela tem que ser igual à força peso, que no caso vai ser N1 cosseno de alfa mais T1 seno de alfa igual a M1 vezes G. Aí aqui a gente pode simplesmente aplicar, né, o valor desse ângulo alfa aqui, para a gente obter qual que é a relação que existe entre a massa 1 e a força T1, certo? Que a gente precisa eliminar. A gente tem três forças, né? Mas como a gente encontrou primeiramente uma relação que existe entre T1 e T2, é bom que a gente elimine pelo menos uma dessas forças aqui. No caso, a gente vai estar escolhendo fazer para eliminar essa força normal N1. Então, a gente pode escrever primeiramente N1 em função aqui de T1, e essa daqui é a equação que é resultante, né, da componente horizontal. E a gente também tem opa, a gente também tem a componente vertical dessa equação aqui. Então, no fim das contas, né, depois de a gente fazer essas continhas aqui, a gente vai verificar que duas vezes a tensão T1 é igual a massa 1 vezes a gravidade. Então, beleza, a gente já encontrou uma relação existente entre N1 e T1. Agora a gente precisa encontrar a relação que existe entre M2 e T2. Mas encontrar a relação existente entre M2 e T2 é a mesma coisa que encontrar entre M2 e T1, porque a gente tem a relação que existe entre T2 e T1 também. Então, para a gente não perder muito tempo, né, a gente vai ter basicamente a mesma coisa, né, a única coisa que muda nesse caso aqui vai ser a decomposição dos ângulos, né, eles vão ficar ligeiramente diferentes do que eles estavam ali na figura acima, mas vai ser até, digamos assim, simétrico, né, de certa forma. Aqui nesse caso vai ser, então, finalmente a decomposição, o diagrama de corpo livre ali para massa M2. E aí, quando a gente seguir ali o mesmo raciocínio aplicando os senos e os cossenos para quando o θ vale 60 graus, a gente vai encontrar uma relação existente entre aqui N2 e T2, onde N2 é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes T2, onde a gente pode substituir aqui. A gente vai fazer a substituição exatamente aqui, né? Onde o N2 está sendo literalmente inserido nessa partezinha aqui. E esse meio corresponde ao cosseno de θ, que é cosseno de 60. Então, aqui a gente efetua mais algumas continhas e finalmente a gente, que nem a gente estava pretendendo, encontrar a relação que existe entre M2 e T2. Mas, como a gente já sabe também previamente que T2 vale raiz de 3T1, a gente simplesmente substitui aqui e encontra a relação entre M2 e T1. E aqui, de cara, né, a gente já percebe que essas massas elas precisam ser iguais, que na equação anterior a gente tinha obtido, né, que 2T1 é igual a N1 vezes a gravidade. Então, se a gente simplesmente for fazer o quociente dessas duas operações, a gente vai obter essa identidade aqui, onde a massa M1 é igual a massa M2. E aí, turma? O que vocês acharam desse problema? Ele parece ser mais fácil, né? Mas na verdade ele esconde alguns segredinhos aí. Achei a parte mais interessante justamente essa aqui, né? Onde eu destaquei aqui. Porque para acontecer o equilíbrio, né, a resultante das forças horizontais aqui nessa polia, ela precisa ser igual a zero. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse problema realmente
ele pega a gente desprevenido se a gente não estiver preparado. Até a próxima.